Pessoal, o tema de hoje é usados por Deus, sendo guiados pelo Espírito e desafiados na fé. Vocês podem falar isso? Usados por Deus, sendo guiados pelo Espírito e desafiados na fé. Abram a Bíblia em Hebreus 11, 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Engraçado que antes da gente ler, eu percebo uma certa... algo que um tem que ensinar ao outro. Você já percebeu que as pessoas geralmente que, aos olhos da sociedade, claro, que pecam mais, elas, quando elas encontram com o Senhor, ou quando elas começam a entregar a vida a Deus, elas são mais extravagantes, vai um pouco mais longe. Agora, quem peca um pouco menos, aos olhos da sociedade, é claro, geralmente é mais tranquilo também, é mais, como é que eu falo? Seria como se fosse o irmão do filho pródigo, aquele que ficou em casa. E eu falo isso porque quando Jesus teve um encontro com a mulher samaritana, aquela mulher que tinha uma reputação ruim aos olhos da sociedade, quando Jesus teve um encontro, ela evangelizou a cidade toda. E o engraçado é que a gente tinha um amigo entre nós, que estava numa situação de rua, e aos olhos da sociedade, né? Seria um pecador que cometeria erros, faria isso, faria aquilo. Só que é um dos caras que mais estava evangelizando as pessoas lá fora, inclusive para a igreja, falando muito bem. Todo mundo que eu encontrava, rapaz, tem um cara que falou da igreja que você vai, falou que o pastor lá é muito gente boa, que não sei o quê. Aonde eu ia, eu ouvia falar que esse cara estava evangelizando. E Jesus fala uma coisa muito interessante nesse episódio. Ele conta uma parábola, eu não vou lembrar detalhes, mas ele fala o seguinte, que vamos supor que uma pessoa deva 100 mil. E uma outra pessoa deve R$1.000. As duas são perdoadas da dívida. Quem vai se sentir mais grato e com uma sensação de dívida maior é quem? É quem mais foi perdoado. Então me parece que existe uma questão. Se você pegar Marta e Maria, Marta estava ali mais nos afazeres, Maria era mais extravagante. Maria tinha uma adoração mais extravagante. Então Marta tinha que aprender um pouco com Maria em termos de extravagância e até certa forma exagero. E Maria tinha que aprender um pouco de constância com Marta. Então a gente vê que a gente vive num mundo onde as pessoas estão vivendo nos extremos, né? Então cada um tem um pouco a aprender. Temos que aprender com aquelas pessoas que são consideradas os pecadores, mas quando se entregam com tanta intensidade. E temos também que aprender com aquelas pessoas que às vezes não pecam tanto aos olhos da sociedade, mas estão ali constantes e firmes na fé, não desistiram do alvo. Então e essa música me fez refletir sobre isso, que todos têm a ensinar e todos têm que aprender. E a pergunta é, quem é o sábio? Aquele que aprende de todos. Por quê? Porque o sábio aprende com aquele que teve sucesso e o sábio aprende com aquele que teve uma ruína e que teve em desgraça. Porque ele sabe extrair o que é bom de cada um. Então quem é o sábio? Aquele que aprende de todos, não aquele que seleciona o aprendizado. Então devemos entender isso, que isso vai acrescentar muito em nossa vida. Hebreus 11, 6. Olha que profundo que diz. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Vou ler de novo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador
dos que o buscam. Querido Deus e eterno Pai, que a Tua palavra seja escrita na tábua do nosso coração. Que elas sejam marcadas no mais profundo âmago do nosso ser. Precisamos, Pai, que a Tua palavra crie raízes em nosso coração. E que o nosso coração seja uma terra boa, seja uma terra úmida, seja uma terra fofa, para quando cair a semente, ela possa encontrar as condições necessárias para germinar, crescer e multiplicar. 30, 60, 90, 100 vezes mais. Para honra e glória do Teu santo nome. E que venhamos aprender com o Teu Espírito. Sou eu apenas uma ferramenta, um instrumento. E que seja eu aqui um instrumento invisível. Porque a excelência da glória está na Tua sabedoria, Pai. E não vem de mim, vem do Senhor. Então que o Senhor possa encher a minha boca com as Tuas palavras, para que eu possa compartilhar com a comunidade da fé tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Queremos aprender contigo nessa noite. Venha nos auxiliar em todas as coisas, que no querer e no efetuar esteja as ações das Tuas mãos. Para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Ao longo da história, a gente vê Deus interferindo na história humana. E como que Deus interfere na nossa história? Levantando homens e mulheres para iniciarem uma jornada de fé. Aí ele faz o convite: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Ele convida Maria, como foi no início: olha, no teu ventre está o Messias, o Salvador da humanidade. Então, ali não é simplesmente uma mulher parindo uma criança. Ali é a reinvenção da maternidade. Porque havia uma profecia que em algum momento, em algum lugar da face da terra, nasceria no ventre de alguma mulher aquele que salvaria a humanidade. Então era um orgulho para uma mulher carregar um filho, porque ela pensava: quem sabe o meu filho não vai mudar a história do nosso povo. E eu acredito que as mães de hoje também devam ter esse pensamento, porque no meu ventre pode estar aquele que vai mudar a situação do nosso país. No meu ventre pode estar aquele que vai mudar a situação do meu bairro, que vai ser um agente transformador da nossa sociedade. Então, todas as vezes que Deus quer interferir na história da humanidade, Ele faz com que uma mulher pare. Como é que eu posso falar? Pare ou para, né? Uma mulher dê a luz ao Cristo. Então, em todo momento na história da humanidade, tem Cristos nascendo entre nós para mudar a história da nossa nação. Então, nós, como filhos de Deus, a imagem e semelhança daquele que nos criou, carregando a imagem e semelhança do Cristo, devemos deixar o Cristo nascer na manjedoura do nosso coração. Então, nós podemos ser pequenos Messias, pequenos Cristos em nossa comunidade, em nossa sociedade. E todas as vezes que Deus quer interferir na história da humanidade, Ele convida homens e mulheres para iniciar uma jornada de fé. Só que esses homens e mulheres que Deus levanta são complexos, são complicados, são pessoas que precisam de ajustes, precisam, como a nossa professora Beth ensina, de
ajustes necessários, precisa de crises de fé para que seja ali apertado uns parafusos aqui, outros ali, para que a nossa caminhada venha fazer sentido. Tem algo dentro do que a psicanálise ensina, chamado teoria da personalidade. Eu acredito que vocês já devam ter ouvido um pouco sobre isso. Eu gostaria de explicar um pouco sobre a teoria da personalidade, para você começar a entender um pouco do que é o humano. Lembrando, é uma das teorias que explicam, é claro que existem várias, né? Aí eu deixo com vocês, pós-mensagem, pesquisar e aprofundar mais sobre isso. Mas a teoria da personalidade diz que a personalidade de uma pessoa, ela é composta por 3 subpersonalidades, ou 3 componentes que formam esse ser, que é o id, é o ego e o superego. O id seria o quê? A representação dos impulsos instintivos e dos desejos. Então, imagina um cavalo selvagem, indomável, correndo, ninguém consegue parar esse bicho. É o id. O próprio nome é sugestivo, né? Ele quer ir, quer fazer. E esse id, esse cavalo selvagem, está dentro de nós. Existe uma vontade, uma força que nos impulsiona a fazer, a satisfazer as necessidades. Existe o ego, que sou eu, uma das traduções ego, eu, que é o mediador entre o id, essa vontade interna, e o mundo externo. Por exemplo, o id, ele busca satisfação imediata. Então vamos supor que eu estou na feira de Nova Contagem e de repente dá aquela profunda vontade de urinar. O id quer que eu satisfaça o meu desejo imediato. E ele começa aquela voz: Mateus, você precisa urinar, cara. Tá apertado, tá cheio o negócio aqui, tem que despejar. Só que o ego, que está em contato com esse mundo externo, poxa, id, não dá por ir lá não, o tanto de gente que está aqui. Aí o id insiste, vai ali, só tem uma pilastra ali, chega no cantinho e faz. Só que aí o ego fala: não, dá uma segurada aí, porque tem as irmãs da igreja que me conhecem, aí ficando pelado aqui, não pega bem. Então você percebe esse diálogo interno, que às vezes acontece em fração de segundos. Então a gente vê o id, que é esse cavalo selvagem, que possui desejos, instintos primitivos, que querem que se satisfaçam imediatamente. E tem o ego, que é o eu, que está em contato com o mundo externo e que às vezes breca o id. Para aí, agora não dá não. Tem um momento, um lugar adequado para fazer isso. E o ego, que sou eu, que está em contato com o mundo externo e que é um mediador entre o mundo externo, as exigências desse mundo e o id. Então o ego seria esse homem que vai montar nesse cavalo. É esse cavaleiro que pega o cavalo, o cavalo selvagem, pula em cima dele e fala: calma aí. E tem o terceiro componente, que é o superego. O superego seria uma espécie de consciência moral, internalizando regras, padrões éticos da sociedade. O superego, a gente poderia falar que é as rédeas, o cabresto, aquilo que a gente conduz o cavalo. Então, tem coisas que instintos primitivos que surgem e brotam no nosso coração, que quando esse instinto quer sair, esse cavalo selvagem quer correr na mata, o ego fala: pera aí, aqui não dá. Existe um momento adequado, um local para isso, né?
E existe o superego que ali, não, mas isso aqui também não vai fazer porque é incorreto. Então a gente vê essas três subpersonalidades que compõem essa personalidade, que seria eu e você. Essa é uma das teorias que explicam isso. E então, ilustrando, id, cavalo selvagem, ego é esse cavaleiro que às vezes está fora do cavalo tentando domar esse cavalo e ele está correndo, e às vezes monta, às vezes não monta. E o superego seria essas rédeas para controlar esse cavalo. O id, ele se movimenta pelo princípio do prazer. O que é o princípio do prazer? Busca e satisfação das necessidades imediatas e foge de tudo que causa desconforto. Então ele busca o prazer imediato, as necessidades imediatas, e ele foge de tudo aquilo que gera desconforto. Por exemplo, eu levanto de manhã e não tem pão para eu comer. Aí eu faço um jejum forçado, né? O id quer suprir a sua vontade imediata. Eu preciso saciar meu ventre. Eu quero comer. E tem gente que tem umas queimação, fica doido, mal-humorado. Por quê? Porque o princípio do id é o prazer. A satisfação imediata daquela necessidade. E quando aquela necessidade não é saciada imediatamente, porque o ego está retardando, o que acontece? Vem estados emocionais como o mau humor. Você fica estressado, ansioso, a perna fica inquieta, batendo. Começa a roer unha. Por quê? Porque você quer satisfazer uma necessidade imediata, só que o ego está retardando. Calma aí, velho. Espera. Para que essa pressa? Então isso gera mau humor, gera desconforto, porque o princípio do id é o prazer. Ele não quer saber, ele quer fazer. O princípio do ego é a realidade. É o princípio da realidade. Por quê? Muitas das vezes o id, pelo seu princípio, quer satisfazer. Mas o ego, ele adia essa satisfação porque, calma aí, id, tem um momento propício para fazer isso. Tem um lugar adequado para essas coisas. E tem o superego. Qual que é o princípio do superego? É o princípio do dever. Então tem um princípio do prazer, do id, o princípio da realidade do ego e o princípio do dever. Então o princípio do dever é um contraponto do id. Então ele alerta os comportamentos que violam os códigos sociais e culturais. Então ele fala com o superego. Olha, estou com vontade de fazer isso. E superego, isso viola o nosso código moral. E vem o cabresto puxando o cavalo para, opa, não vai correr aqui não, segura a onda. E o ego arbitrando entre os dois. Vocês estão dando para entender? Eu estou procurando ser o mais claro, por isso o detalhe. Só que você concorda comigo que um humano formado por id, ego e superego não fecha a conta? Porque o superego é um código moral, consciência moral. Só que se esse código moral que você herdou do seu pai, que você herdou da sua sociedade, da cultura que você vive, tiver corrompido. Porque, por exemplo, um jovem solteiro, ele está lá dentro do ônibus, e ele vê uma mulher bonita. O id quer que ele ataque aquela mulher naquele momento. O ônibus está lotado, está perto. Só que o ego fala, que isso, meu amigo, você está doido? Tem momento adequado para isso. Não é aqui não, segura a onda, senão a gente vai ficar igual esses cachorros do meio da rua aí. Aí o que acontece? Só que aí vem um princípio do dever, que é o superego, controlando, lá, ó, você pode fazer, só que tem um momento adequado e um local adequado. Vai lá, pega o WhatsApp, combina. Então o que acontece? Você percebe que essa teoria,
ela ainda dá vazão para o pecado? Essa teoria ainda dá vazão para o homem caído? Essa teoria ainda dá vazão às contaminações do mundo? Porque por mais que eu tenha um código de ética moral, ele é baseado na humanidade, baseado nas relações de pais e filhos, baseado nas relações interpessoais, intercâmbios culturais. E a gente é um povo gentil, a gente herdou muita coisa dos povos pagãos. Costumes entre nós, formas de convívio. Então, mesmo que essa teoria explique esse ser humano complexo que somos, ainda dá muito vazão à carnalidade. É o que o apóstolo Paulo fala, né? Existe uma lei nos meus membros que diverge da lei que alcançou a minha mente. Por isso que eu falo que existe aquele pecado que começa na mente, é executado no corpo, e aquele pecado que não precisa começar na mente, porque você já fez, você já sabe como é que é, então é só o corpo pedir. Você não precisa sublimar nada, você só sublima aquilo que você nunca fez, e você fica desejando, desejando, desejando até fazer. Então, você percebe que o apóstolo Paulo, ele fala sobre esse dilema da carne versus espírito, a lei da mente, que foi alcançada pelo Espírito Santo, e a lei do corpo, que ainda habita em nosso corpo. Por isso que esse corpo precisa ser sepultado, esse corpo é provisório, e ele vai ser jogado na terra, no pó da onde ele veio, porque ele está contaminado. E sepultará, semeará um corpo corruptível e ressuscitará um corpo incorruptível. Então vocês percebem que essa teoria explica sim o ser humano, mas a conta ainda não fecha para gente que quer seguir um caminho cristão. Por isso que Jesus fala: olha, eu vou, mas eu vos deixarei outro igual a mim, o Consolador, aquele que vos guiará toda a verdade, aquele que vos conduzirá no caminho correto, aquele que tem um princípio superior ao princípio do dever, aquele que excede todo entendimento, aquele que faz o homem transcender a sua primitividade e ser um novo humano na face da terra. Então você percebe que precisa ser adicionado uma bússola moral divina, que id, ego e superego não fecha a conta. Em João 16,13 diz assim, eu vou abrir aqui. João 16,13 diz assim, olha, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Por isso que o apóstolo Paulo fala, olha, a lei é espiritual e foi dada ao povo, mas o povo é carnal. A lei é espiritual, mas o povo é carnal, então eles vão interpretar de acordo com as suas vontades. Não adulterarás, beleza. Eu não vou pegar a mulher do próximo, mas eu posso me corromper na sensualidade de ficar desejando aquilo que eu não deveria desejar. Não matarás, tudo bem. Não vou dar tiro em ninguém, não vou atropelar ninguém, mas eu tenho ódio daquele irmão. Tem cenas que eu me vejo esganando ele de raiva. Opa, o que precede o assassinato é a ira, é a raiva. Então, o Espírito Santo é a bússola divina que nos conduz. É o GPS que Deus deixou dentro de nós. Vocês usam GPS, né? Hoje é o Waze, é o Google Maps. Você já viu? Você está andando,
Você erra o caminho, ele fala, recalculando rota. Aí eles criam um novo trajeto para a gente voltar para o caminho. Você já percebeu? E é assim. A gente era assim, ó, id, ego, superego, a humanidade caída. Só que Jesus falou, esse povo está precisando de um GPS, eu vou colocar neles para conduzir eles no caminho, que eles estão se perdendo. Então o Espírito Santo de Deus, ele veio para nos lembrar, para nos ensinar. Ele é esse GPS que quando eu erro o caminho, dentro de mim tem um alerta que fala, ei Mateus, não é por aí, volte. Ei Alex, você errou a rota, aí é perigoso, você está entrando numa zona que tem um alto índice de criminalidade, isso é perigoso para a sua vida, volta. Então, o Espírito Santo é essa bússola, é esse GPS divino dentro de nós, que nos conduz à verdade, que nos faz lembrar tudo aquilo que o Cristo nos ensinou, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Todos os dias. É como eu falei, Deus escolheu se revelar a humanos imperfeitos. Somos imperfeitos, temos falhas, temos erros, mas essa bússola não nos deixa andarmos perdidos, porque podemos errar o caminho, podemos tropeçar, pode acabar a gasolina do carro, a água evaporou e eu não olhei o reservatório, deu um problema no meio do caminho, parou o veículo, tem como resolver. O Espírito Santo é essa bússola que nos guia, é quem nos orienta, é quem nos convida diariamente a ter medidas preventivas para que o seu veículo não pare no meio do caminho. Então, o id é o princípio do prazer, o ego é o princípio da realidade, o superego é o princípio do dever e o Espírito Santo é o princípio da santidade. Esse é o princípio do Espírito Santo. Porque por mais que o superego te dê consciência moral, te dê ética, te dê conjuntos de leis, né, desenvolvidos pela sociedade, pelos padrões relacionais humanos, se não tiver santidade, uma hora você cai, uma hora você tropeça, uma hora você erra a rota, e o Espírito Santo vai te avisar, recalculando rota. Abra uma Bíblia em Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes capítulo 7, versículo 16 e 17. Olha o conselho de Salomão para todos nós. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Ele pergunta, por que te destruirias a ti mesmo? E depois no versículo 17 ele fala, não sejais demasiadamente perverso, nem sejais loucos, porque morrerias fora do teu tempo. Aqui Salomão está nos dando um alerta, cuidado com os extremos da vida. Nessa teoria aqui, o ego que vive somente pelo id é o cavaleiro que deixa o cavalo solto, tá andando na selva fazendo o que quer, é perigoso, é uma personalidade descompensada, é uma personalidade desequilibrada, é uma pessoa guiada somente pelo id. E se a pessoa estiver no outro extremo, o superego, pode entrar no fanatismo, ser uma pessoa moralista, criar um conjunto de regras rígidas, tem que fazer assim, 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 assim. E no fundo,
É engraçado, mas essas pessoas muito rígidas, elas têm ódio e raiva, porque na vez delas, elas não fizeram. E agora elas querem proibir todos de fazer. Eu li um artigo na revista Interessante, que a maioria dos homofóbicos que agride homossexuais ofendem verbalmente ou fisicamente, no fundo, eles tinham uma inclinação homoafetiva e resolveram suprimir, reprimir, por causa do superego, conjunto de leis, regras, ética, moral. Porque eles fizeram uma pesquisa com pessoas que tinham inclinações homofóbicas e com pessoas que não tinham. Colocaram uma forma de identificar ali eletrodos, né, na genitália, e colocou um filme homoafetivo erótico. E eles perceberam que aquelas pessoas que tinham inclinações rígidas, ferrenhas contra a homoafetividade, elas tinham, os membros delas ficavam mais... Eu não vou entrar em detalhe porque é um pouco pesado, mas foi um artigo da revista super interessante que falou que essas pessoas, geralmente pessoas que são muito, têm raiva e ódio de outras, pode ser que no fundo é porque na vez dela, ela não fez, ela queria fazer, ela reprimiu por algum motivo, e agora ela tem ódio e raiva de quem faz. Você lembra quando o apóstolo Paulo ele fala assim: é indesculpável que julgue o teu próximo naquilo que você... E tem algumas coisas que iluminam a nossa mente. Então você percebe que o Salomão está falando aqui é justamente isso. Tenham cuidado com os extremos da vida. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Ou não seja demasiadamente louco, tolo, perverso, porque você morreria fora do teu tempo. Então você percebe que é um princípio de sabedoria. Então um homem que é movido só pelo id é o cavalo solto. O homem movido só pelo superego é o moralista, o fanático religioso que tem regras, cospe, vomita regras para todo mundo. E Salomão está falando: olha, não vai nem para um nem para outro. Seja equilibrado. Só que a gente só consegue isso com a bússola divina, que nos dá o caminho e o princípio da santidade, para a gente caminhar de acordo com a vontade de Deus. Então vocês percebem que o que Deus quer nos transformar é muito maior do que o que queremos ser, porque os pensamentos de Deus são superiores aos nossos, são maiores do que os nossos. Então Deus, ao longo da história, convidou homens e mulheres para iniciar uma jornada de fé. E a jornada de fé, ela tem 3 etapas. A primeira etapa da jornada de fé é o convite. Qual que foi o convite de Abraão? Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, que eu te mostrarei uma nova terra. Para e pensa. Larissa, deixa teu pai, deixa tua mãe. Eu quero te enviar para a Ucrânia. Não importa com a guerra que há entre Rússia e Ucrânia, eu quero que você pregue a palavra de Deus para aqueles que se escondem entre os escombros, aqueles que estão debaixo dos seus bunkers. Sai da tua terra e parentela. Você vai falar igual Maria, Larissa? Cumpra a tua vontade em tua serva. Você vai falar: oh Deus, errou o endereço, deve ser a vizinha, porque eu não topo essa Você está entendendo? Mas Abraão recebeu esse convite. Ele deixou a terra de Ur dos Caldeus e foi. Deus não mostrou como seria,
Deus só falou: vá, eu vou te mostrar uma terra. Então, aí agora vamos pegar um outro personagem, José. Qual que foi o convite que Deus fez para José? Através dos sonhos. José começou a ter um sonho, que o sol e a lua se inclinavam sobre ele, e que 11 estrelas o rodeavam se inclinando. Ele teve lá os feixes de trigo se curvando, que era uma posição de autoridade que ele teria em relação à família dele. Então, José recebeu o convite através de sonhos. O convite de Davi, o profeta Samuel chega, unge ele rei e inclui ele na corte real. Toda vez que o cara lá pegar a coisa ruim, eu fazer o download do Mauar, você vai lá e toca seu violão, calma ele e boa, você vai infiltrando. Então, você percebe que Deus convidou Davi para a sua jornada de fé. Então, a jornada de fé ela começa com esse convite. Abraão, sai da tua terra. José, através dos sonhos. Davi, um profeta, chegou e o ungiu, e ele começou a entrar aos poucos no reino. Só que a jornada da fé, ela tem uma segunda etapa, que são os desafios na fé. Ou, como alguns podem chamar, crises na fé. Por exemplo, Abraão. A primeira crise, eu acho que ele lidou foi com abandonar a terra. Não é fácil. Eu coloquei a Larissa na situação lá, eu acho que ela começou a ficar branca, vermelha, amarela, só de pensar em deixar a mãe, o pai, o conforto, sair para uma terra onde não sabe se vai ter internet, Wi-Fi. Você tá doido? Não consigo viver sem isso, não. Então, isso gera uma angústia dentro de nós. Nosso id fica possuído. Então, outra crise que Abraão teve foi o conflito familiar com seu sobrinho. Brigas ali, teve que se separar. São conflitos que a pessoa tem no meio da jornada da fé. Outra é a impossibilidade de ter filhos, aparente possibilidade. São crises, momentos conflituosos que você vai vivendo durante sua jornada. E o ápice, no caso de Abraão, foi quando ele foi ali sacrificar o próprio filho. Então você entende que Deus te convida, é a primeira etapa, o convite de Deus. A segunda etapa, vai ter crises. E só antes de passar para as crises de José e Davi, é interessante nessa história pontual o seguinte, que a mensagem mais linda de Abraão sacrificar Isaac não foi o fato da fé dele, foi da entrega de Isaac, porque ele simbolizava o Cristo, o cordeiro que foi mudo, a ovelha que foi levada muda ao matadouro. Porque imagina um velho, sei lá, ele deve estar com 100 anos, né? 90, alguma coisa, próximo dessa idade. E um jovem forte, subindo uma montanha. O velho chega lá cansado, esbaforido, e o jovem chega forte. Como é que Abraão conseguiu dominar ele? Porque alguém que faz algo contra a vontade vai lutar, vai brigar, e sinceramente Abraão não conseguiria. Isaac era bem mais forte. Só que Isaac se entregou. Abraão não teve resistência. Sobe, ele subiu, possivelmente ajudou a amarrar as cordas, sabia que ele seria um sacrifício, só que ele se entregou. Então, é muito profunda essa história, porque você percebe a entrega, e ali simbolizava o Cristo, que mesmo orando, Pai, se possível, parte de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Ele não teve resistência, ele se entregou. A crise de José, a primeira foi ser traído pelo seu irmão.
pelos seus irmãos, né? Hoje as inteligências artificiais estão gerando vários vídeos engraçados, né? Tem um vídeo de José, fala, pessoal, tô aqui com os meus irmãos, pensa nos caras gente boa, estão me levando para sair, só que eu não sabia que ia ser jogado. Então, José, a primeira crise que ele lidou foi a traição dos próprios irmãos, da própria família. A segunda crise foi ser condenado injustamente e ir para a cadeia. Davi, enfrentar gigante, ser perseguido por Saul. Está vendo as crises? Está vendo os desafios que você enfrenta na jornada de fé? Mas isso é tudo o quê? A forja de Deus. Isso tudo é para moldar o caráter. Isso tudo é para formar uma personalidade forte. Porque igual eu te falei, gente, é aquele ser humano complicado. Com o id, o ego e o superego. Aquela discussão na mesa. Vai fazer vontade de quem agora? Ó, eu cedi daquela vez. Agora é sua vez. Então, é isso daí. E nessa época não tinha um Espírito Santo como nós. O Espírito Santo vinha esporadicamente. Então você vê esse ser humano conflituoso. Então, Deus quando convida, Deus sabe das imperfeições. Porque se você pontuar aqui, todos esses homens falharam. Todos eles pecaram. Davi, Abraão, José. Claro que a Bíblia não vai dar muita ênfase em alguns momentos, mas todos falham e erram como nós. Mas aqui, Deus está falando, eu levantei pessoas, mesmo que imperfeitas, para revelar a glória do meu Pai. Para que a glória seja vista, não no vaso, porque o vaso é de barro. O vaso é corruptível, o vaso é frágil. A excelência está dentro do vaso, que é o ouro, que é a excelência, a glória, o poder de Deus, o dunamis, o Espírito Santo. É por isso que somos falhos e imperfeitos. Porque quando Mateus entra em cena, corre. Ele não representa segurança para a humanidade. Quando Cristo passa através do Mateus, louvado seja Deus, que o Cristo teve mais uma aceitação naquele coração. É igual eu falei com um amigo meu que é ateu, eu ajudei ele em umas questões, ele falou, Mateus, eu não acredito no seu Deus não, mas louvado seja o seu Deus pela sua vida, você é uma pessoa muito boa. Aí eu falei, rapaz, essa bondade eu peguei emprestada de Deus, ela não veio de mim, eu não sou bom. Aí eu até falei, e inclusive todas as vezes quando você vê que o Mateus sendo bonzinho, ajudando alguém, pode saber, é o Cristo passando por ele, é o Cristo atuando por ele, porque o Mateus, na verdade, cara, eu não vou nem entrar em detalhe, porque senão eu acho que ninguém me ouviria aqui. Então, você percebe? E eu falei com ele, se um dia você me ver brigando com alguém, xingando palavrões pesados, fazendo coisa errada, tenha certeza, é o Mateus, é o id, ego, superego. Agora quando você vê o Mateus fazendo algo bom, ele está pegando essa bondade emprestada de Deus. Quando você vê o Mateus amando, exercendo o amor, não aquele amor fingido, aquele amor genuíno, de não esperar nada em troca, aquele amor incondicional. Quando você vê o Mateus dessa forma, pode saber, o Cristo está passando por ele. É isso. Então, a gente vê aqui que a crise na fé de José foi justamente a traição dos irmãos e a prisão injusta. E Davi foi a perseguição de Saul e enfrentar os gigantes. Só que todos esses homens que receberam o convite divino e foram desafiados na fé, que é a segunda etapa da jornada da fé, eles estavam sendo guiados pelo Espírito de Deus, que hoje o Espírito Santo em nós. Então, por mais que o Espírito Santo não ficava ali com eles 24 horas, Deus os guiava. Existia uma bússola divina, existia um GPS divino, conduzindo-os. Todas as vezes quando eles desviavam a rota, Deus levantava um profeta. Davi, tinha um homem que tinha muito cabrito, tinha outro que não tinha nada, só tinha uma cabritinha. Você entende? Então Deus o tempo todo levantava pessoas pelo seu Espírito para conduzir essas outras pessoas. Então, uma coisa que devemos entender aqui
que Deus está querendo atuar no seu bairro, Deus está querendo atuar na sua cidade, Deus está querendo atuar na sua escola, Deus está querendo atuar no seu trabalho, Deus está querendo atuar ao redor de você. Só que para isso acontecer, Deus tem que atuar dentro de você. Você tem que aumentar a sensibilidade dos teus ouvidos à voz do Espírito Santo. Os seus sentidos têm que estar alinhados com essa bússola divina, com esse GPS de Deus, com essa escuta de Deus que é o Espírito Santo em nós. Deus quer te convocar para uma jornada? Sim, Ele quer te convocar. E Ele faz o convite para você. Eu lembro, quando eu comecei a mexer com jovens e adolescentes, eu lembro que eu fazia seminário ao testemunho. Graças a Deus que é o testemunho, não é um testemunho. Eu fazia seminário e eu lembro que eu vi um vídeo muito interessante onde várias pessoas, jovens, adolescentes, perguntavam, quem é Deus para você? Não é nada. Eu não gosto. E não sei o quê. Um falou, Jesus é meu amigo e tal. A maioria das pessoas falavam que não achavam interessante. Deus é só uma válvula de escape dos crentes. E não sei o quê. E aquilo gerou uma tristeza muito grande em mim, sabe? Porque 90% das pessoas, negavam Cristo naquele vídeo. Não tinha experiência mística de fé, adoração, nada disso. Isso me entristeceu. E eu ouvi uma profunda voz no meu coração que me falou assim: o que você pode fazer para mudar essa realidade? E foi aonde que eu senti dentro de mim uma vontade de iniciar um trabalho com jovens, com adolescentes. Aí foi onde eu falei com o pastor: eu quero trabalhar com jovens, adolescentes. E ele, doido igual eu, aceitou, né? Então, foi aonde que eu comecei a minha trajetória, acredito eu. Claro que nessa jornada eu tive, tenho e terei muitas crises. Mas Deus está conduzindo. Deus está guiando. E eu acredito que o mais aprimorado e o mais abençoado disso tudo sou eu. Às vezes, algumas pessoas falam: nossa, que bacana o trabalho que você faz. Aí eu falei: olha, é Deus através de mim. Porque tem hora que às vezes eu falo: eu quero ligar Netflix e ver as temporadas do Flash. Eu gosto daquela série, sabe? Aí eu falo: eu não vou na igreja não. Dá vontade. Só que aí eu lembro, poxa, tem algo sendo construído. Igual, eu fico muito feliz que teve um dia que eu tive que conter um pouco as lágrimas, porque eu vi o Rafael, a Camille ministrando numa igreja. Rafael, Camille e Israel. E eles ministrando, tocando, e aquela bênção, sabe? E eu ali só recebendo. Eu não fui para falar, não fui para fazer nada. Eu fui para sentar e receber. Eu fiquei tão maravilhado, eu comecei a chorar. Porque eu lembro que quando a gente começou, o Rafael, tadinho, não sabia acertar um acorde. Às vezes eu ficava estressado, porque ele falava: moço, é mi, si, dó sustenido lá. Por que você está fazendo fá no negócio? Então, aí hoje eu vejo ele tocando tal violão, a Camila tocando teclado. Então, assim, e você fala: poxa, eu fiz parte disso. Claro, através de Deus, a glória é toda dele. Mas isso dá uma alegria, sabe? E a questão não é quantidade, a questão é as pessoas que estão sendo ali impactadas através de Deus e através de você. Então, por que eu estou contando essa história? Deus quer convocar cada um de vocês a fazer a diferença em algum lugar, não sei aonde, mas Deus tem um propósito. Deus teve um propósito na vida de Abraão, na vida de Isaac, na vida de Jacó, na vida de José.
na vida de Davi, o apóstolo Paulo, que foi convocado enquanto estava indo pegar cristãos. E ele recebeu o convite divino: Paulo, Paulo, porque tu me persegues. É duro para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Olha o convite divino. E ali ele inicia a sua jornada na fé. Então Deus está te convocando hoje. Não sei para onde, não sei para quê, mas Ele quer te convidar a fazer parte disso. Ah, não estou preparado. Quem vai te preparar é Ele. Quem vai te forjar é Ele. Quem vai te moldar através das adversidades é Ele. É Ele que opera o querer e o efetuar. Basta nós fazermos como Maria. Cumpra a tua vontade na vida da tua serva. Cumpra a tua vontade na vida do teu servo. Amém ou não amém? Agora falou amém, né, Larissa? Fechemos os nossos olhos, vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Continua ministrando em nossos corações. Que essa palavra seja sementes, Pai, lançadas no coração de cada pessoa aqui. E que essas sementes possam pulsar a vida. Que essas sementes possam pulsar o coração do Cordeiro. Que elas possam morrer dentro de nós. Que elas possam se abrir dentro de nós. E todo o potencial genético de vida que há dentro dessas sementes possa germinar em nossos corações. Possa florir, possa trazer vida, possa trazer cor e ser um jardim lindo, Pai, em nosso coração. Que a tua mensagem possa germinar e florir. E assim fazer de nós grandes pessoas, grandes homens, grandes mulheres de Deus. Nós não queremos, Pai, ser influências digitais. Queremos ser influências do reino dos céus. Queremos influenciar na terra, manifestando Cristo aonde estivermos. E me perdoe, Pai, por todas as vezes que eu deixei o id do Mateus manifestar, todas as vezes que eu deixei o superego querer dar lição moral de alguém. Me perdoa, Pai, por todas as vezes que a minha personalidade manifestou ao invés de eu transcender através do Teu Espírito. Que o Teu Espírito possa transcender, Pai, a nossa carnalidade. Que o Teu Espírito possa ser superior à matéria. Que o Teu Espírito transcenda todos e todas. E que possamos, Pai, estar disponíveis. Que o nosso coração esteja disponível para que o Senhor venha iniciar uma jornada de fé através de nós. E assim eu entrego a minha vida, a vida de todos que estão aqui em Tuas mãos, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém.